A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Ó Senhor, como é bom e maravilhoso estar aqui na Tua santa presença, podendo falar da Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, ela é acalanto, ela é calmaria no momento de tempestade para os nossos corações. Só ela, só a Tua palavra, só o que o Senhor tem a dizer a nós é que nos acalma, nos faz ter serenidade, meu Jesus. Muito grato sou por o Senhor ter me dado o dom da vida, o poder de acordar hoje para falar e divulgar em todo mundo a Tua palavra, né? Irmãos, eu queria pedir para todos que vissem o vídeo aqui no Instagram, que também desse uma olhadinha no vídeo lá no YouTube, seguisse o canal, se inscrevesse. Isso é de suma importância para esse nosso projeto, para divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, atingir as maiores redes sociais que nós temos, né? Então ficaria muito grato que o Senhor abençoe cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, ó Senhor, como é maravilhoso poder falar da Tua palavra. Toma conta de mim, Senhor, através do Teu Divino Espírito Santo. Que tudo que eu venha dizer, Senhor, não seja para engrandecer homens, e sim para engrandecer o Senhor. Ó Deus, transforma, Senhor, a nossa vida. Transforma a nossa vida, Senhor. Sei que às vezes nós passamos por momentos complicados, momentos difíceis, mas esses momentos, Senhor, eles são transformados através da Tua palavra e do Teu amor para conosco. Essa é a oração que te fazemos hoje, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco hoje na palavra do Senhor, que está lá no livro de Neemias, no seu capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desespero, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Meus irmãos, nós vemos nessa passagem que nós temos que entender o seguinte, que toda a realidade, tudo que vem acontecendo, ela só vai ser transformada se você fizer a pergunta certa, como Neemias fez aqui. Ele queria saber o que era que tinha ocorrido em Jerusalém e com os seus irmãos judeus, né? E Neemias, ele fez uma certa pergunta ao seu irmão Hanani. É possível que Neemias aí nessa passagem ele já soubesse o que tinha ocorrido em Jerusalém, né? Mas ele desejava saber mais, ele queria saber mais um pouco do que tinha acontecido. Por isso que ele perguntou a alguém, né, que de fato morava na terra, né, lá em Israel. E o que é que a gente vai aprender com isso? O que é que a gente quer que entendamos com isso? Que uma das lições mais importantes que aprendemos com essa passagem é que nós devemos realmente procurar saber a situação do que vem acontecendo, a situação da tempestade, né? Essa tempestade que nós estamos enfrentando. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos uma análise, um diagnóstico, né, profundo, que ainda mais a busca, temos que entender qual foi a busca do problema, como foi o início desse problema. E a gente não pode se ater a momentos atuais. Nós temos que investigar a causa desse problema.
Muitas vezes nós temos medo de saber a real situação do que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes, quando nós somos confrontados com coisas verdadeiras, com a verdade, a gente pode descobrir coisas que não nos agradam, que podem afligir nosso coração. Então, por isso, nós temos que fazer a pergunta certa. E nós temos que entender, meus irmãos, que todo o processo de transformação da realidade, o que nós temos que transformar na nossa realidade, ela deve se iniciar com perguntas, né? Então, o que é que nós temos que entender, né? Nós temos que procurar saber o que realmente, de fato, está acontecendo. Acontecendo em quem? Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira. Nós temos que descobrir o que está de errado e onde nós estamos errando. Nós temos que ser ousados para fazer as perguntas certas. Nós temos que fazer essas perguntas, mesmo sabendo que as respostas elas podem ser amargas, né? As perguntas podem ser amargas, que essas perguntas podem confrontar a gente e atingir o nosso coração de forma dolorosa. Nós sabemos da palavra que como Neemias ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém e a partir daí ele devolveu esperança ao povo, né? Então, faça que a razão dos seus problemas, meus irmãos, seja como combustível para você lutar e superá-los. Vamos revestir-nos de coragem e do mais importante, de fé e do mais importante ainda, do amor em Cristo Jesus. Saber a raiz dos problemas, meus irmãos, é fundamental para o processo de restauração, porque você vai agir de uma forma, né, assertiva e coerente, por mais dolorido que seja, né? Por mais dolorido que seja analisar essa realidade e tratar as feridas. Nós precisamos diagnosticar e ver o que é que está acontecendo de fato, conhecer o problema e a partir de então nós vamos iniciar o nosso processo de cura e de reconstrução. Faça o seguinte, peça a Deus que lhe conceda sabedoria para discernir e transformar a sua realidade de hoje. Vamos entender o seguinte, que cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo, meus irmãos. Amém.